Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor neste momento alvo do nosso amor, do nosso louvor, da nossa gratidão, porque o Senhor é bom e o Senhor tem um lugar especial na tua presença para trazer para nós refrigério, descanso, trazer um novo respirar, um novo entendimento sobre tudo que nós vivemos no nosso dia a dia. Obrigada, porque temos o Senhor como suficiente na nossa vida. Obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos ensina, que nos guia, que nos orienta, Espírito Santo. Essa live é do Senhor, minha vida também. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra, algum gesto equivocado da minha parte, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Eduardo, bom dia. Obrigada. Cláudia, bom dia. Deus abençoe vocês. Matilde, é isso? Obrigada. Everaldo, bom dia. Chácara São Pedro, bom dia. Muito obrigada. Regina, Cacá, bom dia. Bom dia, Helena Teixeira. Muito obrigada pela presença. O Wellington, né? Obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos. Beth, obrigada. Salmo 118, versículo 17, diz assim: não morrerei, mas viverei e proclamarei as obras do Senhor. Esse salmo é muito, muito bom. Eu amo esse salmo. Esse salmo tem um dos versículos que eu gosto muito de usar, que é ser grato pelo dia de hoje, pelo agora, porque esse dia foi Deus que fez. Ele fez para nós, especialmente para nós. Acho que é no Salmo 118, nesse mesmo salmo que eu li, o versículo 24, né? Fala que a gente precisa, Davi pega e agradece a Deus pelo dia de hoje, porque ele fez esse dia para nós, né? Então, é muito bom. Então, nesse Salmo 118, versículo 17, Davi fala assim, olha, não morrerei, mas viverei e proclamarei as obras do Senhor. Davi aqui se recusa à inércia, se recusa à morte emocional, espiritual e física também, né? Mas, assim, o que Davi mais fala, se você for ver, desde o primeiro versículo, ele reconhece o que Deus fez na vida dele. A recusa dele em ficar em uma inércia morta, sem fruto, sem vida, sufocado, num lugar apertado ali pelas dores que ele enfrenta, ele se recusa a ficar nesse lugar. E essa recusa, ela é arraigada, ela é alicerçada no passado, nas coisas que Deus já tinha feito, nas coisas que ele tinha vivido. E ele começa o Salmo lembrando do passado mesmo. Ele fala assim, ó, todo mundo tem que louvar. Louvar ao Senhor porque ele é bom. Aí fala assim, Israel, diga que o Senhor é bom, que o seu amor é para sempre. Os primeiros versículos falam assim, a casa de Arão também pode dizer que o amor de Deus é para sempre. Ou seja, lá no passado, a casa de Arão foi beneficiada, o povo de Israel foi beneficiado, eles podem dizer que o amor do Senhor é para sempre, é fiel, é para sempre. E ele vai falando, no Salmo 118, ele vai falando ali da fidelidade de Deus e das dores que ele foi passando, do sufoco que ele passou, dos inimigos que se levantaram, do lugar fechado que ele estava e Deus o colocou num lugar espaçoso, fechado, sufocado, oprimido emocionalmente, espiritualmente. E fala que no versículo 5 fala assim, em meio à tribulação eu clamei e ele me colocou a salvo. Aí vai falando, ele vai declarando ali as obras, o que o Senhor fez na vida dele. E o versículo 17, que eu quero falar hoje com você, é para que eu e você, como Davi, a gente se recusar a morrer dentro de nossas dores. Nós nos recusarmos a ficarmos nessa inércia, paralisados pela nossa dor. Fala assim, olha, não morrerei, mas permanecerei, viverei e proclamarei as obras do Senhor. Sabe, Davi, ele fez exatamente tudo que ele está dizendo aqui.
foi o homem na Bíblia que mais escreveu música para proclamar o que Deus tinha feito na vida dele, o que Deus fazia na vida dele atualmente, o que Deus faria. E ele se enraizava, a fé dele, o que ele cria, era enraizado e baseado no que ele tinha vivido em Deus, com Deus. E na história, vou puxar a história que todo mundo precisa. Quem viveu lá no passado, casa de Arão, povo de Israel, vem cá. Vocês precisam proclamar a fidelidade do Senhor. Vocês precisam confessar que Deus foi fiel, que Deus foi bom. E aí ele fala, e eu também vou confessar, olha, inimigos me cercaram. Tribulações, fui apertado de tudo quanto é lado. Mas eu me refugiei nele. Então, Salmo 118, minha sugestão de leitura para hoje. Não morra no lugar que você está, de dor. Não morra, não fique aí inseguro. Muitas vezes nós estamos olhando para o futuro com uma insegurança tão grande. E isso dá uma angústia. Eu, por exemplo, quando eu acordo assim, venho fazer live com vocês, e como eu estou ali lendo a Bíblia, a gente está ali cheio de fé, feliz de ouvir a voz de Deus. Aí no decorrer do dia vem as lutas diárias. E aí vem aquela insegurança quanto ao futuro. E aí eu preciso ter a presença de Jesus em mim, morando aqui com uma riqueza, com um espaço maior que eu puder, porque aí a minha esperança, a minha expectativa vai ser nele, porque eu estou enraizada no amor dele. Aí, quando eu estava lendo esse texto, vendo Davi ali falar, olha gente, todo mundo, vem cá, ó, casa de Arão, povo de Israel, vocês precisam proclamar a fidelidade de Deus, sabe? Eu fui cercado, eu tô com problema, fui levada ao limite, mas eu não vou ficar nesse lugar de inércia, eu vou me levantar, porque ele é o meu refúgio, toda vez que eu clamei, ele me socorreu, eu não vou ficar nesse lugar, eu vou olhar para ele, porque ele é a minha porção. Então, Davi tinha que arrastar da memória, puxar na memória os feitos, para viver ali aquele presente como um presente de Deus. O dia que Deus fez para que ele desfrutasse, não ficasse ali sufocado, com medo do futuro, inseguro. A insegurança vem por não ter o alicerce em Deus. O alicerce e as raízes que Davi podia fincar eram nos feitos passados. Mas nós, por causa do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, nós temos o Deus, Espírito Santo, habitando dentro de nós. E nós precisamos nos alimentar. Lá em Colossenses 3,16, Paulo fala, habite ricamente, abundantemente a palavra de Cristo em vós. Nós temos a palavra de Cristo para ler quando a gente quer. Temos essa liberdade de nos encher da palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo, ela traz para você raízes no amor dele. E arraigados e enraizados no amor de Cristo, nós não vamos morrer nas nossas dores. Nós vamos proclamar os feitos dele que foi no passado e está sendo agora, porque este é o dia que Deus nos fez e nós conseguimos reconhecer nele a força que nós precisamos, estratégia suficiente para vencer o dia de hoje. E a gente não fica inseguro quanto ao futuro, porque nós estamos alicerçados e enraizados no amor de Cristo Jesus. Lá em Efésios 3,17 fala assim, olha, para que Cristo habite ricamente pela fé nos vossos corações, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E o amor, o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus, é revelado através da pessoa do Espírito Santo habitando em nós, nos colocando enraizados e alicerçados na palavra de Cristo Jesus. Eu vim para que você tivesse vida, mas tivesse vida de verdade, não uma sobrevida, não aí um desespero para viver, mas uma vida com as suas emoções estáveis, equilibradas. Você tem o Espírito Santo para te ajudar com isso. Então você esteja enraizado. Só que aí o que acontece? As nossas raízes estão na nossa própria insegurança. E nós temos medo do futuro. E quando vê, você está pensando o dia todo em
coisas, em dificuldades, e você não pensa no amor leal que está disponível para você. As raízes estão no seu medo, as raízes estão na sua ansiedade. Sabe, Davi falou assim, eu olho para trás, eu só vejo bondade de Deus. Eu olho para a casa de Arão, para o que Abraão viveu, para o que Jacó viveu, eu só vejo fidelidade. Deus foi fiel em todos os momentos. E por causa dessa fidelidade, eu consigo desfrutar do dia de hoje com vida. Porque esse dia foi Deus que fez para mim. E eu vou me alegrar nele, eu vou me regozijar nele, porque eu tenho vida. E nós temos mais vantagens do que Davi. Sabe, Davi precisava ele estar constantemente ali, e ele ficava ali enraizado na palavra, no que ele tinha recebido do passado, das coisas que ele viveu em Deus. E eu e você, além de termos as coisas passadas que vivemos e Deus foi fiel, você não tem uma infidelidade de Deus para proclamar aqui nessa live em lugar nenhum. Porque se você acha que Deus foi infiel, foi injusto com você, é porque você não conhece a Deus de verdade. Que se você conhecer a Deus de verdade, você sabe que Ele só tem planos bons e pensamentos bons a nosso respeito. E o que acontece de ruim com a gente, de difícil, a presença dele é suficiente para transformar em bem todo o mal que nos fazem. Porque nós estamos enraizados. A raiz, você não vê a raiz. Todo mundo só vê a árvore, né? Mas a raiz está lá, profunda, segurando, sustentando a árvore. Linda por fora, dando frutos. A raiz está ali, cada vez mais funda. Mas para isso, a palavra de Cristo precisa habitar, precisa estar dentro de nós ricamente. Sabe, os feitos de Deus estavam tão fortes dentro de Davi que ele falou assim, gente, eu posso ser pressionado, fui cercado sim, sabe? Ele me livrou da morte, ele me venceu do inimigo, Deus me colocou num lugar espaçoso, ele tornou minha força, ele se tornou minha canção, ele se tornou minha salvação. E nós temos hoje a presença do Espírito Santo dentro de nós para nos ajudar nesse sentimento de estarmos alicerçados, enraizados em algo tão poderoso que é a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé em Cristo Jesus, na palavra dele, precisa ser ricamente conhecida por nós. Porque nós vamos estar alicerçados num amor invencível, num amor imbatível, num amor que venceu a morte. Esse amor que venceu a morte, ele está disponível para mim e para você. Você entende que a morte é algo que tem um poder, que Jesus foi e arrancou esse poder da morte, ele ressuscitou. Esse poder que venceu a morte, que é o poder no Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, esse problema que você está, essa dificuldade que você tem na sua vida, é muito menor do que a morte. Então hoje, que você leia o Salmo 118 e faça essas declarações para a sua vida. Declare, fale, faça dele o seu lugar seguro e diga, eu não vou morrer nessa dor. Eu não vou ficar parada aqui. Eu vou me movimentar. Eu vou fazer, eu vou realizar. Eu vou reagir. Então reaja, porque você precisa estar com a palavra de Deus ricamente no seu coração, para que você esteja livre de toda e qualquer distração que venha roubar de você os seus melhores anos, porque você vai desfrutar esse dia de hoje. Porque este é Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que nos fez o Senhor, e é nele que eu vou me alegrar. Davi se baseava em algo que ele tinha vivido, que o povo tinha vivido, e nós podemos basear a nossa recusa em desistir, a nossa recusa em ficar neste lugar de morte. Além de basear nas coisas que já vivemos, nós podemos nos segurar e nos firmar no Espírito Santo. Ele dá equilíbrio, ele dá estabilidade para nós. Então, como Davi,
Se recuse hoje a morrer neste lugar aí, a ficar nesse lugar de dor, de insegurança. Às vezes você olha para o seu futuro, né? Você se desespera, a gente não consegue enxergar, não consegue adivinhar o futuro e a gente fica inseguro. Bate uma insegurança muito forte. Mas, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que eu e você hoje possamos, como Davi, eu me recuso a ficar paralisado, a morrer emocionalmente, a morrer espiritualmente na minha dor, porque olha só quantas coisas Deus fez. Olha só quantas coisas Deus está fazendo. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Muitas vezes você está tão preocupado com a economia, você está confiando na política. Você está com expectativa, às vezes você fica tão angustiado porque pessoas importantes para você já não existem mais, está confiando em pessoas que tinham um certo poder sobre o seu refúgio, o seu abrigo, a sua confiança tem que estar em Deus, porque Ele é o único que não muda. Ele sempre vai estar ali. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua rocha. Fala assim, todas as nações se uniram contra mim, mas em nome do exército eu rechaçarei. Eles me cercaram por todos os lados, mas em nome do Senhor eu os derrotei. Então é em nome do Senhor que você vai vencer seu futuro. Então não se preocupe. Por causa do nome dele, você chegou até aqui também. Então, para de insegurança quanto ao futuro e decida viver agora, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele veio e falou, eu vim para que você tivesse vida e que tivesse vida em abundância. Então diga, eu não vou morrer na minha dor, eu vou reagir. O que vier, eu vou me posicionar como filho. Eu vou me posicionar com toda a armadura do céu. Mas eu vou viver bem os meus dias, porque quem me coloca num lugar alto, onde eu posso visualizar os meus problemas de um tamanho que eles realmente são, para Deus eu consigo visualizar, eu vou gastar a minha vida, eu vou investir o meu tempo em colocar essa palavra de Cristo enraizada em mim, porque todo o amor dele que é enraizado em mim me faz ficar livre de todo medo, de toda insegurança de futuro que vem. E eu não vou morrer, eu vou viver. Então diga para a sua dor hoje, para a sua insegurança de hoje, você diga, eu não vou morrer nesse lugar. Eu viverei e eu vou proclamar, eu vou contar os livramentos que Deus vai fazer na minha vida por causa desses problemas. Eu vou proclamar. Já diga o que você vai fazer lá na frente, que é proclamar o que Deus te livrou, o que Deus fez na sua vida. Então, em nome de Jesus, habite ricamente em você, como lá em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo. Que Ele possa ricamente habitar dentro de você, de uma forma tão grande, tão forte, que você possa superar mais coisas que Davi superou. Porque hoje a nossa guerra não é contra inimigos, contra nações, mas nós temos muita guerra interna, muitos inimigos na nossa mente que querem roubar os nossos dias. Este é o dia que o Senhor fez para você. Se alegre nele, desfrute, porque todo medo de futuro e insegurança está apagado agora em nome de Jesus da sua vida, porque você decidiu reagir, você decidiu viver a vida na presença daquele que pode fazer todas as coisas, o que venceu a morte, então não tem nenhum problema na sua vida que ele não possa te tornar mais que vencedor. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você, Pai. Obrigada porque a sua bondade nos alcança, a sua fidelidade nos alcança, o seu amor nos alcança. Obrigada porque não é uma decisão nossa, uma escolha nossa, mas o Senhor escolheu primeiro nos amar. O Senhor escolheu primeiro nos salvar, nos proteger. Tudo foi escolha do Senhor primeiro. E tendo essa certeza de sermos escolhidos por Ti, nós Te escolhemos e nós reconhecemos que o Senhor é suficiente para nós. Tire toda a insegurança de futuro. Tem irmãos aqui na live que está com tanto medo do que vai acontecer. O Senhor hoje, quando eu estava preparando essa live, o Senhor mostrou pessoas com tanta insegurança de futuro. Estão com medo, não sabem o que vai ser da vida.
Que em nome de Jesus, Espírito Santo, a palavra de Cristo possa ser derramada ricamente no coração deles. E eles possam enraizar, firmar suas raízes nesse poder que venceu a morte. O poder do Senhor Espírito Santo, na presença santa de Cristo em nós, para sabermos que nós não morreremos na nossa dor, porque o Senhor tem vida em abundância para nós vivermos tanto no alto da montanha quanto no vale, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa salvação. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. E hoje é domingo, procura uma igreja para você celebrar o dia de hoje. Existe uma bênção na comunhão, que ela só existe lá na comunhão. Vai buscar a sua. A palavra de Deus fala lá em Salmo 133, que onde tem comunhão, Deus ordena bênção e ordena vida. Tchau, tchau. Até amanhã, às 6h30. Beijo.